Olá, pessoal! Está começando mais um Pod Pop Ferrou. E no programa de hoje, a nossa convidada ela é transista e também criadora do Transceder, um estúdio de tranças. Seja bem-vinda ao Pod Pop Ferrou, Vitória Prado. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de ter sido convidada. Estou contente demais. Muito obrigada pelo convite. E nós que agradecemos aí você ter topado participar aqui com a gente. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como começou o seu interesse em trabalhar com tranças. Olha, eu tenho 21 anos, né? Eu mexo com trança desde os meus 14. E eu falo que é uma coisa assim que eu não sei quando, de fato, entrou na minha vida. Porque a hora que eu vi, já estava fazendo isso. Eu fiz uma vez meu cabelo, gostei. Falei, eu vou começar a fazer. Comecei a fazer na galera em casa. Aí eu fazia na escola e comecei a gostar disso mesmo. Aí eu falei, nossa, será que isso aqui pode virar uma profissão? Só que antes não era uma coisa assim tão em alta, assim, né? Não era algo que a galera procurava muito e tudo mais. Eu falei, bom, vamos procurar, né? Comecei a fazer, adorei. E aí começou nisso, na escola, tal. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso mesmo, porque eu gosto disso mesmo. Comecei cobrando, tipo, bem baratinho, assim, fazendo trancinha basiquinha, lateral, tal. E que são as mais básicas mesmo, mais rapidinhas. E aí, beleza. Daí eu vi um curso em São Paulo, que me interessou muito, isso em 2020, daí eu já tinha 16 anos. Me interessei muito no curso, gostei muito. E eu gosto muito de rap, sou muito fã da cultura, assim, no geral, da cultura hip-hop. E aí, esse lugar que eu tinha visto o curso, eles faziam o cabelo do Emicida, da Ludmilla, várias pessoas, assim, famosas. E eu falei, gente, é aqui que eu quero fazer. Aí eu comecei a procurar, né, tal, vi o preço, era, tipo assim, um pouquinho salgado. E eu só fazia, tipo, bico mesmo, sabe? Vendia as coisas na escola, fazia umas coisas assim, mas não tinha um dinheiro, assim, uma renda, assim, não tinha um serviço fixo. E aí eu falei, cara, eu vou ter que juntar um dinheiro e vamos lá, né? Aí... Umas parcelinhas no cartão. Exatamente. Aí a minha família, graças a Deus, sempre me ajudou muito, sempre foi muito parceira. Eu fiquei com um pouco de receio, né, quando eu falei que eu ia trabalhar com isso, porque eu acho que os pais criam uma expectativa de faculdade e tudo mais. Mas, em casa, isso sempre foi muito de boa. Minha mãe e meu pai sempre deixaram a gente muito livres para escolher o que a gente quisesse mesmo. E quando eu falei, eles me apoiaram muito. Falaram, cara, se é isso que você quer, vai que vai. E aí, eu comecei a juntar o dinheiro. E aí, eu comecei a juntar o dinheiro fazendo essas tranças basiquinhas. Só que, assim, como era barato, eu demorei muito. Eu demorei 1 ano para juntar o dinheiro. E já tinha data certa o curso? Então, eu tinha procurado, era tipo assim, não, era um curso que ela sempre fazia, sim. era tipo, ela sempre abria turmas e tal, e eu falei, legal. Eu falei, quando eu juntar o dinheiro, eu entrei em contato, perguntei e tal, eu falei, quando eu juntar o dinheiro, eu vou. Eu até pensei em parcelar, mas eu falei, cara, é melhor já pagar tudo, porque eu já vou gastar dinheiro lá em São Paulo, verdade. né? Então, eu falei, melhor já juntar e já faz. Aí, juntei o dinheiro, fiquei 1 ano juntando dinheiro, daí isso era 2020, eu tinha 17 anos. Aí eu falei, cara, quero ir mesmo. Eu tinha uma tia que morava lá em São Paulo, só que daí entrou a pandemia. E aí ficava aquele caos de vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Ainda mais em São Paulo, né? Remarcando toda vez. Toda vez. Aí eu já tava super desanimada, sabe? Tipo assim, nossa, vai demorar pra dar certo. Mas eu falava, cara, quando for pra ser, vai ser. Aí deu certo. Chegou o dia que realmente ela falou, não, agora vai ter mesmo, pode se programar aqui. Porque eu falei, olha, eu preciso que você me avise com antecedência, porque eu não sou de São Paulo e tal. Ela falou, não, tranquilo. Pode se organizar, que agora vai ter de verdade. Eu falei, nossa, armou. Aí eu conversei com essa minha tia que morava lá em São Paulo, tal. Nossa, ela me ajudou muito. E só que era bem longe o lugar da casa dela pro salão, tal. Era bem longe. Aí, nisso, ela me ajudou em tudo, assim, nessas questões de passagem e tudo mais. Ela me ajudou muito. E aí eu ia. Todo dia foi 1 semana e meia que eu fiquei lá. E eu tinha 17 anos, então minha mãe já ficou super preocupada. Tipo Liga assim, todo nossa, dia. Ela assim, meu Deus, eu não acredito. Eu falei, mãe, parece que eu tô indo morar lá, relaxa, não vou morar, não. E aí, tipo, pra gente que é do interior, né, é outra coisa. Nossa, eu já conhecia outro São mundo, Paulo, né? nossa, de verdade, outro universo, assim. Eu já conhecia São Paulo e tudo mais, mas assim, nunca de ficar 1 semana e meia. E assim, no primeiro dia, minha tia me levou no lugar até mesmo pra ver se realmente era real, né, Não é golpe, Deus me livre, né? eu chego lá, não tem nada, né, então ela me levou lá. No primeiro dia, fui e tal, era tudo certinho. Ela viu e falou, não, é legal, pode ir, né, vamos continuar aí. Aí, nos outros dias, eu fui sozinha. E aí, aquele caos, né, de São Paulo. Metrô, Outra vida, assim.
E aí, eu ia todos os dias. Foi um curso bem completo, assim, tanto em questões financeiras, tipo, elas ensinaram bastante sobre isso, abrangeram bastante esse assunto. As questões de técnica mesmo, que era o que mais me interessava, porque muita coisa eu já sabia, mas eu sabia porque eu fuçava na internet. E, como eu falei, na época não era uma coisa tão comum, não era algo que as pessoas procuravam tanto, sabe? Era mais realmente, por exemplo, a minha família mesmo, todo mundo... por parte da minha mãe, todos são pessoas negras. E ninguém nunca tinha usado trança, ninguém se interessava muito. E antes tinha muito aquele preconceito de, é uma coisa suja, é uma coisa... Tinha muito isso. Que hoje em dia a gente vem desmistificando isso e mostrando que não é nada disso. É o que eu falo pros clientes, qualquer cabelo que você não lava, ele fica sujo. Sim. Então, é uma questão de higiene mesmo. E aí eu fiz esse curso, nossa, fiquei muito feliz, consegui concluir o curso, deu tudo certo, peguei meu certificado. E aí eu sempre gostei muito dessa área de Instagram. Minha mãe sempre falava, você é muito blogueira. E aí eu comecei a postar lá mesmo no curso, eu postava às vezes e tal. E a galera começou a se interessar aqui. Até porque aqui não é uma coisa que você encontra com facilidade, transista. E aí eu comecei a me interessar mesmo, focar nesse negócio de Instagram. E aí foi quando eu comecei a ter clientes mesmo, assim, que a galera procurava mesmo, se interessava. E aí aquele negócio, né? A prática leva à perfeição. Sim. Então, eu fui fazendo, fui me aprimorando e procurando outros cursos também online. Fiz um outro curso lá em São Paulo também, que era só workshop, que era um dia só. E aí foi isso, meio que essa jornada, assim. E o que me ajudou mesmo, real, foi o Instagram, né? Porque... O alcance que tem, né? Exatamente. Como sempre foi uma coisa que eu sempre gostei mesmo, então pra mim era uma coisa assim, era gostoso, sabe? Eu gostava de gravar vídeo, eu sempre gostei mesmo. Então pra mim era só unir útil ao agradável ali, e foi isso, assim. Foi assim que começou a minha história mesmo com trans e tudo mais. A gente tem aí seu Instagram aberto. Aqui já fez até um destaque com os tipos, né, de trança. Exatamente. Eu queria que você falasse então um pouquinho sobre isso. Sobre os tipos de trança que você faz. Então, a gente vai passando destaque por destaque. Né? Beleza. Ai, que legal. Então, esses modelos, a gente tem duas vertentes de trança, que são as tranças soltas e as tranças nagôs. As tranças soltas são todas essas, assim, ó, que são vários quadradinhos, sabe? E aí dá pra fazer com cacho, dá pra fazer sem cacho, dá pra fazer com muito cacho ou com pouco cacho. Ou, enfim, são esses modelos. Esse aí é o tipo de Golds, que ele só a trança é comprida com os cachos no meio da trança. É mesclado, né? Cacho exatamente, cacho e trança. Aí, por exemplo, essa tem uma nagozinha na lateral e tal. Aí, o que varia mesmo é questões de durabilidade. As tranças soltas acabam durando mais. E aí, quem gosta de ficar bastante tempo de trança, acaba optando por essas, que elas são mais caras, mas elas têm uma durabilidade maior. Já as nagôs, elas... são mais rápidas de fazer, mais fáceis de cuidar, mas só que elas duram menos. Esses daí são os modelos que eu comecei não faz muito tempo, esse faz 1 ano que eu tô fazendo, que são os locks. Foi até um cliente meu que ele falou pra mim, ele já era meu cliente de um tempo, falou pra mim, Vi, você não fecha fazer e tal, eu queria muito fazer no meu cabelo, e esse ele é um cultivo que a gente faz, né? Eu tenho até um vídeo dele no Rios mesmo, que foi de eu fazendo dele e tal, e hoje o dele tá lindo, assim, e é um cultivo que eu falo, porque, assim, a gente faz uma vez, que é esse modelo, que é o twist, né, a gente faz esses 2 enroladinhos, e aí todo mês a pessoa retorna pra gente fazer uma manutenção. E aí, como eu falo, você tem que ter paciência, porque daí ele vai ficando assim, e aí aos poucos ele vai engrossando, vai ficando numa textura de dread, que as pessoas conhecem, né? Mas esses são os locks mesmo. Os dreads, normalmente, eles costumam ser agulhados, que é uma outra vertente, que aí eu não trabalho. Eu trabalho mais com essa vertente mesmo, que é um cultivo. É isso que eu falo pros clientes. Eu sempre converso muito antes. Olha, você tem que ter paciência. Não é uma coisa que do dia pra noite vai ficar pronta. É uma coisa... bem demorado? Assim, a manutenção, não. Ela é umas 2 horinhas, mais ou menos, a gente faz. Mas é um processo demorado que eu digo, porque como é um cultivo, então, mês em mês, você vai vendo a evolução do cabelo, sabe? Então, é mais ou menos que isso. Então, é de mês em mês mesmo que... Por exemplo, esse cliente que eu fiz a primeira vez, agora ele tá 1 ano. Então, assim, já tá muito bonito. A galera fala que ele fica parecendo Super Choque, porque fica nessa vibe mesmo, sabe? Aí, esses são os modelinhos de tiara, que são os mais basiquinhos. As crianças gostam bastante, que é rápido, é prático pros pais, pra cuidar. Ela falou pra mim, não vou perder, viu? Eu vi que você vai estar lá, não vou perder. E aí, esses são os modelinhos mais rápidos. Ele dura, eu faço em 1 hora, mais ou menos. Eles duram uns 20, 30 dias, dependendo do cuidado. E essas são as mais basiquinhas, assim. Que aí, quando a pessoa quer algo mais rápido mesmo, a gente faz a tiara. Ou só pra dar uma mudadinha mesmo. Ela é mais prática também.
Essas são as nagôs que eu falei pra você, que são, né, as grudadinhas, assim, na cabeça toda. Esses desenhos é a pessoa que leva uma pra você? Alguma. Tem cliente que fala pra mim, pode fazer o que você quiser. Amo. amo. A gente fala que é nagô freestyle, que a gente faz o que o cliente falar, pode fazer aí. E é mais ou menos assim. Mas tem cliente que leva já referência pra gente, a gente segue ali. Aí tem esses modelos que são os mais basiquinhos mesmo, que é reta mesmo pra trás. Os meninos sempre me dão um trabalho, que eles chegam com o cabelo com 3 dedos de comprimento e quer que eu faça um milagre, mas a gente faz. Um jeitinho a gente dá. É melhor cabelo curto pra fazer as tranças? Então, eu gosto mais de cabelo longo. Não precisa ser longo, tipo, até cintura, mas tipo assim, por exemplo, os meninos que normalmente vêm com cabelo crespo, cacheado, eu peço pelo menos uns 3, 4 dedos de cabelo, porque senão não tem onde eu segurar. Então, esse que é meu cliente que tá com os locks agora, é o Rafael, o Paçoca. Ele é associado aqui também, eu acho. Aí, esses modelinhos são os mais basiquinhos. Ultimamente, eu tenho atendido bastante homem. Os meninos têm procurado muito, que eles falam pra mim, cansei de raspar a cabeça, tô cansado, já não quero mais isso, não. E aí, eles fazem, bastante bem desenhada, ó. Eu adoro esses modelos de desenho. Como é que fala? Acessórios também, né? Aí eu gosto do cliente mesmo, se ele curte, a gente tem lá os acessórios que eu já deixo lá, e aí no final do atendimento eu pergunto, olha, você curte, você não gosta, você gosta? Aí a pessoa que escolhe o que ela quer colocar mesmo. Mas fica um charme, eu adoro. Acho que fica uma graça. Você sabe pra... Essas são as nagozinhas também, que são todas essas que são grudadinhas. Elas são mais rápidas de fazer, mais simples de cuidar também, mas como eu falei, a durabilidade dela é um pouquinho menor. Quanto tempo que essas duram, mais ou menos? Essa dura no máximo 1 mês. As outras tranças, elas costumam durar... A minha mãe. As outras tranças, as soltas, costumam durar até 3 vezes. Eu falo para as clientes que bonitas, elas duram 2 meses. Claro, tudo depende do tamanho do cabelo e da curvatura do cabelo também. Por exemplo, o cabelo liso, ondulado, ele já dura menos. Dura no máximo 1 mês as tranças soltas. Já um cabelo crespo, cacheado, ele consegue ficar até 3 meses com a trança. Mas, como eu falei, dura bonita 2 meses ali. Só não pode ultrapassar esse tempo, que daí estraga o cabelo mesmo, danifica. Era essas que eu fazia pra juntar o dinheiro, ó. Que são mais basiquinhas, Elas são mais rapidinhas, assim. Faço uns 40 minutos, mais ou menos. Acho aí que tem a essas Vera já fez com você, professora, ela né? era minha mestre. Eu fiz capoeira com ela bastante tempo. Acho que eu já vi stories dela no... Ela sempre vai lá. Todo batizado, ela vai lá comigo. Minha cliente fiel, ela. Essas são as boxeadoras, ó. São só 2 tranças. A galera também procura bastante para quando quer algo mais rápido. As meninas procuram bastante quando quer lutar. Ou, tipo, eu faço, às vezes, também as meninas do CrossFit, às vezes vão lá para eu fazer também. Que são os modelos mais rápidos, assim. E elas ficam bem bonitas também, é bem estilosa. Só que ela dura, no máximo, 1 semana, 2 semanas ali. Ela não tem uma durabilidade muito grande. Esses são os cortes que eu fui aprendendo quando eu trabalhei no salão. Aprendi a cortar, porque como eu já fazia trança masculina, os cortes acabava que já era mais... era mais basiquinho o corte ali, então já era mais rápido. A pessoa já fazia tudo num lugar só. Os meninos gostam bastante. Eles falam, é bom que a gente já faz tudo num lugar só. Tem bastante clientes homens, né? Bastante. Ultimamente, eu falo que às vezes tem semana que eu atendo mais homem do que mulher. Eu acho isso engraçado até, porque antes era uma coisa que tinha muito mais procura por mulheres, né? Mas como eu falei, hoje em dia os meninos, eles estão gostando de deixar o cabelo crescer. E essa questão do cabelo afro, do cabelo crespo, do cabelo cacheado, ele tem crescido muito entre os homens também. Porque antes, como a galera não sabia muito cuidar, os familiares mesmo não gostavam, acabava careca. Todo mundo raspava a cabeça e já era. Hoje em dia não, ó, tá vendo? Os meninos gostam bastante, fazem bastante. E tem semana que realmente eu faço mais homem do que mulher. Tem mais cabelo de homem do que de mulher. Eu gosto bastante, rapidinho, eu gosto. E quais são os cuidados que as pessoas têm que ter em casa para manter e ter essa durabilidade? Então, de cuidado, eu falo que a trança ela é muito praticidade. Então, a galera que procura, eu falo que eu até converso bastante com meus clientes, porque a trança acaba deixando a gente refém. Porque ela é muito prática. Você acorda, você tá pronto. Então, assim, para quem tem cabelo cacheado, cabelo crespo, que dá mais um trabalho de cuidar no dia a dia, é muito mais prático. Tipo assim, você tá de trança, você acordou, você tá pronta, entendeu? Não precisa acordar mais cedo pra arrumar cabelo. A não ser as tranças com cachos. Elas dão um pouquinho mais de trabalho pra cuidar. Mas é muito prático. De cuidado mesmo, que eu falo para os clientes, é dormir de touca de cetim, pra não subir o frizz, na raiz mesmo, o frizz ficar baixinho. Lavar de 1 a 2 vezes na semana, e a pessoa que vê o que ela prefere. E de lavagem shampoo normal mesmo. Eu só peço para misturar o shampoo com água, para não... como a gente usa material, se passa o shampoo direto,
o cabelo fica... O material absorve muito o shampoo. E aí demora muito pra sair o shampoo. Tem que ficar com a cabeça muito tempo embaixo d'água. Então aí eu falo só pra diluir o shampoo com água e só. E depois enxágua normal, deixa secar natural. Tem gente que gosta de secar com secador. Eu particularmente não gosto, porque sobe mais frizz também. Mas de cuidado é mais ou menos isso. E a galera... sempre que vai lá, pergunta pra mim que teve uma época que gerou uma polêmica com as pomadas, que é o material que o produto que a gente usa pra fazer as tranças. Eu falo que, assim, nenhum produto que é pro cabelo, ele pode ter contato com os olhos. A polêmica que foi mais ou menos isso, que irritava os olhos das pessoas e tal. E aí eu falo que isso é muito Mas sobre... aí é igual a progressiva. A progressiva, você tá atacando Entendeu? química no Você cabelo, não mas pode arde o deixar. olho. Exatamente. Aí é o que eu falo. Na hora que a gente tá fazendo, ninguém sente nada nos olhos, nem nada do tipo. Mas o que acontecia, às vezes, era na primeira lavagem, deixava escorrer no olho. E aí, porque é natural, né? Você molhou a cabeça, a probabilidade a tendência é escorrer pro olho mesmo. Cai né? no olho Exatamente. também. E aí é o que eu falo pros clientes. Você não vai deixar shampoo cair no seu olho. É a mesma coisa. É um produto que é pro cabelo. É óbvio que ele não pode ter contato com o olho. Mas a minha mãe que fala pra mim, o óbvio ele precisa ser dito. Sim. Então é sempre o que eu costumo falar pros meus clientes. Olha, primeira lavagem, lava com a cabeça pra trás e tal, mas isso é só na primeira lavagem. E eu falo isso porque teve uma época que gerou uma polêmica referente a isso. E até hoje tem clientes que às vezes perguntam, você usa pomada e tal? Eu falo, eu uso, mas não vai te dar irritação nem nada. E é só você ter bastante cuidado na hora da lavagem. Explico bastante essa questão da lavagem, que é o que as pessoas mais têm dúvida, assim. E no mais é isso, não tem segredo, assim, é E bem tem um tranquilo. jeito ideal pra lavar? Tipo, sem poder esfregar muito? Então, como eu gosto de lavar com borrifador, eu misturo ela, coloco no borrifador, e aí, como ficam as divisões certinhas, você borrifa nas divisões e vai devagarzinho, assim, delicadamente. Pode lavar normal. A única coisa que eu falo é que você não vai esfregar assim mesmo, tem que ter um tato ali, Tem um um cuidado, carinho. né? Justamente pra não subir o frizz. Porque o inimigo da trança é o frizz. É o que a galera tira porque começa a subir muito frizz. Então é o que eu falo. É só tomar cuidado, lavar devagarzinho, na manhã assim, mas sem problema nenhum. Igual quando dá banho em neném, né? Exatamente. Tudo de boinha, com cuidadinho ali, mas sem enrosco. Isso mesmo. Você comentou da pomada. Quais são os materiais, assim, que são essenciais pra você fazer a trança? Então, indispensável mesmo é a pomada. Às vezes vão algumas clientes falando, eu tenho alergia de pomada e tal. Se a pessoa tem alergia, a gente opta pelo gel. Eu, particularmente, não gosto muito, mas se a pessoa tem alergia, a gente usa o gel sem problema. Mas a pomada, ela é bem indispensável, porque é o que mantém o cabelo alinhado, ali os fios alinhadinhos. É uma pomada específica pra isso? pra trança. Eu gosto de usar específicas para trança. Tem gente que usa de barbearia mesmo. Eu gosto de usar as que são específicas justamente para não dar problema, entendeu? Não dá ruim. E aí, a pomada é o que eu uso. Depois, na hora que eu finalizo a trança, eu gosto de usar mousse, que é uma espuma que agora tá bem alta, a galera tá vendo bastante. Ajuda até na durabilidade da trança também, mas daí é gosto. Eu falo que ninguém é obrigado a comprar. Você compra se você quiser, mas ajuda a baixar o frizz. O mousse, ele funciona como uma cola, assim, sabe? Então, você passa o mousse, qualquer fiozinho que ficou pro ar, ele vai grudar ali de novo na trança, sabe? Então, é o mousse e a pomada, que é o que eu mais uso. E aí, tem uns materiais que eu uso pra extensão mesmo, que é o jumbo ou o cabelo orgânico, biovegetal, enfim. Daí são os cachos que a gente usa. O jumbo é o material que eu uso pra extensão e o orgânico é o que eu uso pra os cachos mesmo, colocar... Abre o Instagram dela de novo aí pra ela ver as fotos e mostrar esses alongamentos. O orgânico é esses assim, que são os cachinhos, tá vendo? E o jumbo é o que eu uso pra fazer o comprimento da trança, pra deixar a trança longa, tá vendo? Por exemplo, aquela cliente, ela tem o cabelo aqui, assim, curtinho. E aí a trança dela tá até a cintura. Então, assim, é mais ou menos isso, essa cliente também tem o cabelo mais curto. A gente faz a trança comprida. O dos meninos, mesma coisa. Só corto o material no meio, mas é a mesma coisa. Eu uso pra alongar e deixar a trança mais cheinha, sabe? Pra dar um volume, assim, na trança. Não deixar ela tão ralinha. E também ajuda na durabilidade, porque o material, ele como se ele encapasse a trança. Então, ele fica por fora e é como se encapasse o cabelo. O material fica por fora e o cabelo da pessoa por dentro. Então, é o que evita também de subir o frizz. É o que é bem legal também. E quais são os principais mitos sobre trança que a galera acredita com muita... com muita verdade assim. Mesmo, né? E você fala, não, gente, não é nada disso. Então, é um pouco complicado, assim. Tem acho que 4 mitos, assim. Que é essa questão da lavagem, que trança é suja. Graças a Deus, isso eu já consegui, pelo menos no meu espaço, dar uma boa desmistificada. No meu Instagram eu também sempre comento. É isso sobre trança ser uma coisa suja. Não tem nada de sujeira, como eu falei.
qualquer cabelo que você não lava, ele fica sujo. Então, a trança não é diferente. Se você não lavar, óbvio que ela vai ficar suja. Se você cuidar dela de forma errada, ela vai ficar suja. E uma questão também dessa questão de cuidado é que não pode dormir com a trança molhada, de forma alguma. Mas o cabelo natural também não é bom. Então, assim, a trança menos ainda, porque abafa o cabelo. Então, essa questão, né, do cabelo, da trança ser uma coisa suja, que trança quebra o cabelo. Vai muita cliente lá perguntando, não vai destruir meu cabelo e tal. Eu falo que, assim, a trança, ela sendo feita de modo correto, ela não vai danificar seu cabelo. Pelo contrário, ela vai fazer seu cabelo, ela estimula o crescimento do cabelo. Eu falo para as clientes, meu cabelo vai crescer com a trança? Vai, porque o seu cabelo vai crescer naturalmente. Ela só estimula ali. E como o cabelo fica preso por exemplo, 2 meses, quando você tira, você espanta. Você fala, caraca, cresceu muito. Então, isso, né, de quebrar o cabelo, que também é mito. E sobre dor. Essa questão de dor é uma coisa meio, assim, complicada. Por quê? Eu falo, tem algumas trancistas que costumam pesar um pouquinho mais a mão. A pessoa acaba ficando mesmo com dor, você sente até assim, o botox já, sabe? E eu falo que eu trabalho com métodos indolores. O processo inteiro da gente tá fazendo da trança, eu tô sempre perguntando, olha, tá incomodando? Olha, tá doendo? Porque cada cor é um couro, cada cabeça é uma cabeça. Então, assim, o que às vezes pra mim não tá doendo, pro outro pode estar doendo. Então, assim, e outra, é o que eu falo muito pras clientes, eu não tô na sua cabeça, então eu preciso que você vá me avisando aí, tá doendo, ou você tá pesando a mão e tal. Então, é mais essa questão de dor também, que é o que a galera escuta, fala bastante e já vai lá perguntando. Às vezes vai gente, olha, eu já trouxe até um remédio pra eu tomar depois que eu fizer a trança. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não preciso disso não, preciso disso não. Mas é isso que eu tô falando. Aí vai de pessoa pra pessoa, de profissional pra profissional. Cada um trabalha de um jeito, mas essa questão de dor é mais disso, de mão para mão mesmo, de profissional para profissional. Mas eu costumo falar que trança é uma coisa que ela deve ser indolor. É claro que é normal você sentir que eu tô mexendo ali na sua cabeça, porque eu de fato tô. Mas o que eu falo é que trança, ela é um processo de autocuidado, principalmente para pessoas negras. E eu falo que por muito tempo esse cuidado foi negado. Você não encontra um salão, hoje em dia, graças a Deus, você encontra mais, mas que é especializado em cabelo crespo, que a pessoa vai para tirar um dia de beleza, como pessoas com cabelo liso costumam fazer. Então, eu falo que trança, para mim, é muito sobre afeto. É um afeto para pessoas pretas que foi negado por muito tempo. Então, eu falo que é um momento ali da pessoa de autocuidado, um momento que a gente vai conversando, vai descontraindo e deixando e dando uma mudada no visual ali. Então, eu falo que, na minha concepção, trança é muito sobre afeto. Como eu falei, é de pessoas pretas para pessoas pretas. Então, tem todo esse cuidado, sabe? Esse tato de, poxa, ser cuidado ali. Sim. Muitas vezes a pessoa já passou por muitos traumas, sabe? Já foi em salão, que já passou por alguma situação que não foi confortável. Então, eu tento sempre... Muitas pessoas não sabem nem como cuidar desse tipo de cabelo, né? Então, é muito sobre isso que eu falo, sabe? Pra mim, trança é muito sobre afeto. Então, eu procuro colocar muito amor. Eu faço o que eu amo mesmo, então procuro colocar muito amor ali e ter sempre uma troca legal com o cliente também, porque é o momento que ele tá ali, né? Já vai demorar mesmo, então vamos conversando, vamos bater um papo e tentando deixar aquele momento menos indolor possível, o mais indolor possível, né? E qual que é a trança que demora mais pra você fazer? As tranças com cachos são as mais demoradas. E acho que são as com cachos mesmo, são as que mais... E as nagôs muito desenhadas, assim, tipo assim, sabe? Essa até que não demorou tanto, mas as mais desenhadas, que tem uns desenhos mais trabalhados, são as que costumam levar mais tempo. As desenhadas, porque eu preciso usar um pouco da minha cabeça, tem que ser uma coisa simétrica ali, tem que analisar os desenhos. Exatamente. E muitas vezes a pessoa tem mais cabelo de um lado que do outro, então você tem que pensar para deixar a trança na mesma espessura. Então, mais ou menos isso. Mas as que mais demoram são as tranças soltas mesmo. No geral, são... Por exemplo, hoje eu fiz uma que a gente levou 8 horas pra fazer. Caramba! Mas a menina tinha um cabelo também até a cintura, então ia demorar mesmo, já sabia já. Então, é mais ou menos isso. As mais demoradas são as com cachos mesmo. Caramba, 8 horas é tempo. Chão, né? É um dia de uma cliente só. Exato. Quando eu faço essas tranças, eu procuro fazer uma cliente só mesmo, porque senão eu sinto que eu não rendo, e aí eu sinto que eu não consigo entregar para a segunda cliente a mesma qualidade da primeira. Então, eu tento sempre
por exemplo, se eu vou fazer uma nagô, eu faço várias nagôs num dia. Se eu vou fazer uma trança solta, faço só ela no dia. A não ser que não cabe mais, não cabe em outros dias, a pessoa precisa para aquele dia. Aí a gente dá um jeitinho, mas daí eu faço só básica, tipo tiara, assim. Aí eu faço num outro dia que eu faço uma trança longa. Agora, em dias que eu faço trança longa, eu evito. Faço só uma mesmo e tá bom. Então, a rotina vai de acordo com os tipos de trança que você tem que fazer. Mais ou menos isso mesmo. Vai de acordo com... Minha rotina é bagunçada, assim, aquele caos. Porque varia mesmo, de acordo com cada cabelo que eu vou fazer no dia. Na semana ali, então varia isso mesmo. Você falou muito de afeto, né, pra fazer as suas tranças. Que eu queria que você compartilhasse algum feedback de uma cliente que, assim, foi bem especial pra você, quando ela viu o resultado da trança. Ai, são tantos, mas assim... Pode falar mais de um também. É muito legal quando você vê a pessoa reluzindo, assim, sabe? Um caso que me marcou muito, me deixou muito feliz, foi de uma mãe de uma cliente minha. Essa minha cliente, ela já é minha cliente de muito tempo, ela é novinha, ela tem agora acho que 17 anos. E ela faz trança comigo acho que desde os 14. Ela faz desde novinha. Então eu vi, assim, ela crescendo mesmo, muito legal, assim, ver ela saindo da infância ali pra adolescência, né? E a mãe dela, a minha cliente estava num processo de aceitação do cabelo, e ela começou a fazer trança porque ela usava química e a mãe dela cortou, então ficou muito curto, e ela não gostou. Então ela começou a usar trança, e a partir disso ela começou a fazer trança sempre para esse processo do cabelo dela crescer, e esse processo de aceitação mesmo do cabelo. E a mãe dela sempre acompanhando ali, e a mãe dela trabalha com progressivas. Então a mãe dela sempre também teve o cabelo alisado e tudo mais. E aí, esses tempos, isso foi esse ano ainda, a mãe dela teve não foi corte químico, porque não foi por química, mas o cabelo dela quebrou, acredito que por causa de ansiedade, problemas de saúde mesmo. E a mãe dela sempre teve um cabelo muito saudável, mas teve essa queda e foi bem na frente. E aí, era final do... mentira, foi final do ano, foi final do ano passado, é isso mesmo, foi em dezembro. E aí a mãe dela falou pra mim, nossa, Vitória, eu preciso muito dar um jeito no meu cabelo, porque eu não consigo mais sair na rua, tá? Não tá legal, eu não tô gostando. E ainda mais à frente, né? Que é onde o cabelo fica mais... mexe muito com a autoestima, né? Muito. E ela falou, eu não sei o que fazer e tal. Eu falei pra ela, não, vamos lá, a gente vai fazer uma trança e tal. E como a filha dela já fazia sempre, ela sempre acompanhou muito meu trabalho e gostava muito, sempre falava pra mim. Ela falou, beleza, vamos fazer. Aí, o começo, ela começou fazendo só tiara, tipo, basiquinha assim mesmo, só pra ver se auxiliava no crescimento do cabelo. E isso, do meio do ano, acho que pra frente, assim. E aí, no final do ano, ela marcou uma trança desenhada mesmo, que era mais trabalhada assim mesmo. E aí, ela fez um que chama ponytail, que é um rabo de cavalo mesmo, só que ele é todo trançado. São tranças aqui, na nuca, e o rabo de cavalo são várias tranças que legal. Também. Diferente. Ele é um modelo bem bonito, eu acho ele bem elegante, assim. E ela sempre falava pra mim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Só que nunca dava certo da gente marcar. No final do ano, ela foi e marcou. E eu lembro que ela chegou bem desanimada, assim. Ela chegou, ai, Vitória, eu não tô feliz, tô muito desanimada e tal. E aí, a hora que eu terminei o cabelo, ela chorou. Aí meu olho encheu d'água, ela falou assim, Vitória, eu tô parecendo outra pessoa, tipo assim, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, assim, eu tô realmente parecendo outra pessoa. E eu falei, e aí ela começou a chorar. E eu falei, meu Deus, ela tava com uma roupa assim, ela falou assim, nossa, já tô com vontade de chegar na minha casa, trocar essa roupa, colocar ela, falou pra mim assim, e eu fiquei muito feliz, sabe? Até porque na hora eu falei pra ela, eu fiquei com vontade de chorar. Eu não queria chorar na frente da minha cliente ali, né? Mas eu fiquei com vontade, porque eu falei, caraca, meu trabalho realmente move as pessoas, né? Muda a vida da pessoa mesmo, né? E ela falou pra mim, aí eu encontrei ela no final do ano e ela, nossa, eu tô me achando linda. E ela super arrumada, assim, super bonita. E essa foi uma das histórias que mais me tocou, assim mesmo, que me emocionou, assim mesmo, sabe? Porque eu falei, caraca, meu trabalho realmente toca as pessoas, né? Realmente muda a vida das pessoas. Porque às vezes a gente trabalhar com cabelo é muito difícil, sabe? Porque às vezes as pessoas não dão a devida importância. Tipo assim, ela trabalha com cabelo. Tipo, como se não fosse uma profissão importante. Só que, poxa, se você não tá bem com você, se você se olha no espelho e não se acha bonito, se você não tá bem com você, então, muitas vezes a sua vida em outros quesitos, elas também não vai ser legal. Porque você não tá bem com você. E aí, você estando bem, a sua aparência já dá um outro ar pra pessoa, assim. E eu acho isso muito legal, porque eu vejo como a profissão, ela é importante, sim. Ela é... E por muito tempo eu ficava pensando, nossa, será que isso é uma profissão legal mesmo e tal? E aí, diante disso, nossa, hoje em dia eu falo, caraca... Com certeza é legal, sim. Hoje em dia, né, já tô aí indo para 5 anos de profissão. Hoje em dia, bastante já. E eu acho engraçado que as pessoas sempre chegam lá
E eu sou assim, né, pardinha. As pessoas já chegam lá, já falam pra mim, nossa, o meu cabelo natural, ele é ondulado. E as pessoas já chegam falando pra mim, nossa, eu esperava que fosse uma negona. Assim, eu falo, não, sou só eu mesmo. Mas eu vou entregar o serviço. E no fim a pessoa fala, caraca, você é tão novinha. E você se aplica mesmo no serviço, né? Você realmente faz um trabalho muito bonito. E eu fico muito feliz, né? Porque eu falo, no fim eu te surpreendi, né? Então, o pardo tá com o pezinho no branco, o pezinho no negro. Exatamente, um pezinho você fica, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco. Então fica aquela mistura ali, né? E aí, eu acho isso engraçado. As pessoas mais novas não comentam nada, mas as pessoas mais velhas sempre comentam. Elas sobem... O meu estúdio, ele é uma sala comercial. Então, você tem que subir e aí você entra na sala. E aí, a hora que a pessoa sobe, ela olha assim pra mim, tipo... É você que vai fazer? Eu falo, não, relaxa. Será que vai valer a pena, né? Relaxa, sabe? E aí, no fim, dá tudo certo. A pessoa fala, caraca, parabéns. E volta. Eu fico muito feliz. É muito gratificante isso. Mas a história que acho que mais me tocou, assim, foi essa mesmo. Acho que agora, assim, eu não vou saber pra te falar outras histórias, mas realmente mas essa acontece. É bem emocionante. E eu fiquei muito feliz, assim. Já aconteceu também de outras clientes chorarem, assim, eu acho muito marcante, assim, toca muita gente, sabe? Eu acho muito legal. Como a gente falou, né, lidar com cabelo tá bem atrelado à autoestima, mas principalmente as tranças que são mais focadas num público negro, tanto homem quanto mulher. Pra você, como que é trabalhar com esse público e ser um diferencial, como a gente falou, né? Cabeleireiro geralmente, né? A gente vê bastante progressiva, alisamento, uma hidratação, mas trabalhar justamente com esse público e ajudar na autoestima dessa galera. Como que é pra você trabalhar com isso? Pra mim é transformador. Eu falo que eu me sinto transcendendo mesmo. Por isso do nome. Eu realmente sinto que eu transcendo quando eu tô trabalhando ali. E eu falo transformador porque, como eu falei, por muito tempo foi uma coisa negada. Por muito tempo a galera alisou muito o cabelo, os meninos raspavam muito a cabeça. E eu poder contribuir com essa ancestralidade, com esse... Porque trançar o cabelo é um ato de resistência. É um ato de... empoderamento mesmo, sabe? De você abraçar ali suas raízes, você falar, caraca, eu sou isso aqui mesmo, eu sou isso. Então é um processo de... Eu falo que é transcender mesmo, é transformador, sabe? E ver tantas pessoas hoje em dia se amando, como eu falei pra você. A minha família, por parte da minha mãe, todos são majoritariamente pessoas negras. E a minha família não gostava de trança, eles tinham muito preconceito, eles falavam pra mim, isso é sujo, é nojento. E hoje em dia, minhas tias trançam o cabelo comigo. Eu tenho uma priminha de 1 ano que ela faz, eu fiz trança nela esses dias. E ela tem o blequinho dela já, a coisa mais linda, minha bombonzinha. Uma tiarinha, né? Eu fiz, nossa, a coisa mais linda. E hoje em dia, boa parte da minha família trança o cabelo. Nesse processo, eu vi muitas das minhas tias que alisavam o cabelo, que na verdade todas elas alisavam. Hoje em dia não alisam mais, todas ou mantém ele curtinho, ou tem um blackzinho ali. Minhas primas, a mesma coisa, todas me apoiam muito. Eu fico muito feliz que a minha família vibra muito por mim, isso é muito legal. E é isso mesmo, eu acho que é um processo de aceitação. Eu ajudo nesse processo de aceitação, ali naquele bate-papo, naquela troca de ideia que a gente vai tendo. Como eu falei, o meu cabelo, eu não tenho um local de fala para falar de cabelos crespos e cacheados, porque o meu cabelo não é. Mas eu vivo muito isso, eu vejo muito isso, e eu lido muito com isso. Então, meus irmãos têm cabelo cacheado, o meu marido tem o cabelo crespo. Então, assim, num geral, eu cuido muito desse tipo de cabelo. E eu sempre gostei muito mesmo. Sempre foi... Eu falava que, Deus não dá asas à cobra. Eu falava pra minha mãe, mãe, meu sonho. Já tava fazendo trança em você mesmo. Sim. Então, eu sempre cuidei muito, sempre gostei muito. E eu falo que o meu sonho, assim mesmo, é eu ter um espaço que seja, num geral, pra cuidar de cabelos afros. Eu quero abrir um salão mesmo para tratar, não somente com tranças, mas para tratar, para cortar. Eu corto, no momento eu dei uma pausinha no corte, mas eu também tenho um curso de corte de cabelo crespo e cacheado, mas eu quero me aprofundar mais nisso para poder tratar mesmo do cabelo, ter aquele cuidado, aquele momento de autocuidado que é legal as pessoas terem, né? Então, essa questão de eu lidar muito com pessoas negras é muito gratificante, eu acho muito gostoso. Os papos que a gente tem, as músicas que a gente escuta. Eu sou uma pessoa muito musical, escuto música o dia inteirinho. E assim, como eu falei pra você, eu gosto muito da cultura hip hop.
que também, né, ali envolve, vem ali, né, de pessoas negras e negros, periféricos, então isso é muito legal. As músicas que a gente escuta, a gente acaba se identificando, conversa, sabe? Todo mundo, o cliente já chega lá, nossa, eu gosto muito desse som, ou apresenta alguma outra música. Então eu acho isso muito gratificante e eu acho que é um processo de transcender mesmo. E como você falou, né? No começo as pessoas não achavam muito legal a ideia e tudo. E agora, com você fazendo trança aqui na cidade, como você vê que as pessoas mudaram de opinião? Como que você vê... Como as pessoas enxergam hoje o ter tranças no cabelo? Então, hoje em dia, essa questão de usar tranças, hoje a galera acha muito estiloso. É uma coisa muito estilosa. Como eu falei pra você, pra mim é uma coisa ancestral mesmo. A pessoa, ela se enxerga de outra forma. Você muda muito. Porque, por exemplo, alguém que tem um cabelo black, o black ele acaba ficando alto, assim. Quando você faz a trança, ela puxa todo o seu cabelo pra trás. Então, dá uma ênfase maior no seu rosto. Então, muda muito o rosto da pessoa. Então, a galera hoje em dia isso, acha muito estiloso. E procura muito, procura se informar, procura saber. Antes de ir lá, a galera já procura, tipo, TikTok, Instagram, a galera já vai fuçar, tipo assim, como cuidar, ou tipo assim, qual é a melhor trança pra fazer a primeira vez. Então, as clientes já chegam lá falando as coisas pra mim. Faz uma pesquisa inteira. Eu acho isso muito legal, porque a galera realmente, hoje em dia, acha legal, acha bonito mesmo. E como eu falei, como a trança ela é de pessoas negras para pessoas negras, as tranças, a gente sabe que existe um racismo estrutural. E a nossa cidade, ela tem aquele quê de conservador, né? Uma cidade do interior e tudo mais, né? E eu vejo que isso vem pra quebrar padrões mesmo. Tipo assim, hoje em dia você vê muita gente de trança. Hoje em dia você vê muito conteúdo sobre tranças, tipo, na internet, assim. E então a galera procura muito mesmo. E hoje em dia curte demais. E essa questão da internet, eu acho que é o que mais pega, assim, porque... Você vê muito influencer usando, que nem os meninos mesmo vão com referências de jogador de futebol, jogador de basquete. Então, assim, procura ali se espelhar. E eu acho que essa é a importância ali do hip hop, do esporte, no meio disso, porque acaba influenciando as pessoas a se amarem do jeito que elas são, a se amarem ali na cultura, dentro da cultura delas. Então, eu acho isso muito legal, acho isso muito transformador. Então, hoje em dia, aqui na cidade, eu acho transformador mesmo, acho muito... Acho que a galera tá abraçando muito essa ideia. Quando eu comecei a fazer trança, como eu falei, eu aprendi na internet. Mas assim, nossa, você tinha que procurar muito. A informação não era tão fácil de achar. Material, por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira trança, eu não sabia, por exemplo, os materiais que eu falei pra você, o que eu uso. Numa trança solta, eu uso um pacote de jumbo, um pacote e meio. Só que assim, eu não tinha noção nenhuma disso. E você procurava na internet, você não achava, não tinha essa informação. Porque não era uma coisa, como eu disse, como a gente tem essa questão do racismo estrutural, ele tá ali na estrutura da sociedade. Então, não era uma coisa que a galera abraçava, não era uma coisa que... é de pessoas negras, então não é uma coisa tão legal. E hoje em dia não, a galera abraça essa ideia mesmo, curte essa ideia. E eu acredito que o que influenciou muito foi a questão tanto do samba quanto do hip hop ali no geral. Que vem, você escuta as músicas, fala demais disso, os artistas em si mesmo usam muito. Então, eu acho que isso ajudou muito. Aqui na nossa cidade, acho que isso influencia muito também. Acho que no geral, assim, né, no mundo, assim, no geral, mas acho que aqui o que influencia bastante é isso. E a questão de Instagram mesmo, rede social. Rede social, né? É o que chama, demais, cara, não adianta, é o que chama. Sim. Com certeza, acho que o marketing boca a boca continua sendo melhor, mas em segundo lugar, redes sociais. Porque, olha... Eu pergunto para as clientes, hoje em dia, eu falava que 90% dos meus clientes eram de Instagram. Hoje em dia, acho que já tá uns 70%, porque a galera fala muito. Vai lá, como tem muito essa questão que eu falei pra você da dor, eu tento, como eu vou perguntando muito pra pessoa, tá doendo, e a gente vai conversando, vai descontraindo ali, a pessoa acaba não sentindo dor, assim, acaba não sentindo um incômodo tão grande. Então, eu escuto muito isso, eu fico muito feliz. Vai lá na Vitória, porque ela faz trança que não dói, a trança dela não dói. Então, eu pergunto, eu sempre gosto de saber, você veio por indicação, você veio por Instagram, ou a pessoa veio por Instagram, ou é boca a boca, não adianta. E eu acho isso muito legal, né? Muito gratificante. E o seu Instagram é bem
organizadinho, bem eu legal. gosto bastante, viu? Eu gosto dessa... É uma transista com blogueira, né? Eu gosto. Às vezes boto minha carinha ali, apareço um pouquinho. Quando eu divulguei, né, que eu eu ia vir vi. aqui, eu postei lá, a galera respondeu super, todo mundo apoiou muito, bastante gente respondendo. Fico muito feliz com essa interação que meus seguidores têm comigo, de responder, de estar sempre acompanhando. Tem gente que me acompanha desde quando eu atendia na minha casa, as pessoas vão lá hoje em dia no meu estúdio, nossa, eu te acompanho desde que você trabalhava lá na sua casa, isso é muito legal, assim, você vê que a pessoa vira amigo, crescendo, né? mesmo, assim, sabe? Exatamente. Virar próximo ali. Eu tenho muita cliente que vira amiga mesmo, não adianta, é muito legal. E quais são os principais desafios e também vantagens de trabalhar? Acho que nem vantagens, eu acho que... Ai, fugiu até a palavra na minha cabeça. Eu acho que, assim, os desafios de trabalhar com as tranças, mas o que também... E algo que te deixa muito orgulhosa de trabalhar... benefícios de trabalhar com tranças. As coisas as desvantagens é que é um trabalho muito cansativo. Por exemplo, eu falei pra você, hoje eu fiquei 8 horas de pé. E a gente fica de pé o dia inteiro. Então, eu paro pra almoçar ali, meia horinha e volto. Essa é a parte que eu acho que é mais desgastante, assim, que é muito cansativo. E aí, a outra parte que eu acho que não sei nem dizer se é desvantagem, mas que também é cansativo, não é nem a questão de trança, mas é a questão de empreender. Que, tipo assim, você nunca para, né? Você tem que estar sempre respondendo no WhatsApp, ou essa questão, postando alguma coisa no Instagram, ou comprando material, ou, enfim, essas coisas. Acho que as desvantagens são essas, que eu acho cansativo. É uma profissão cansativa. Eu falo que eu faço porque eu amo mesmo. Não é pra qualquer um, porque você tem que gostar mesmo, porque não é uma profissão fácil, sabe? E as vantagens, cara, você vê o sorriso na pessoa, a hora que você termina o serviço ali, você fala, caraca, eu mudei a vida dessa pessoa. E fazer meus horários. Nossa, eu amo isso. Amo. Eu poder escolher, esse dia eu não quero trabalhar. Então, beleza, só não vou marcar alguém esse dia. E tipo assim, essas questões de ter tranças mais demoradas, mais rápidas. Quando eu faço uma trança rápida, eu consigo ir pra minha casa cedinho, tipo... Se eu tenho uma trança rápida só, eu vou pra minha casa, tipo, sei lá, 2 horas da tarde. Ou às vezes eu vou entrar pra trabalhar 2 horas da tarde, entendeu? Então, tipo assim... Você consegue fazer seu horário, exatamente, eu amo isso. Mas aí eu acho que não é nem só uma questão das tranças, é uma questão de empreender mesmo. Eu acho isso muito legal. Eu nunca trabalhei CLT, então também eu não sei se... Não tá vendo nada. Não sei se saberia, porque eu falo que, nossa... o bom é que meu serviço tá na minha mão, porque... Você é sua chefe, exatamente. Mas acho que as vantagens são essas. As vantagens fazer meu horário ali e ver o sorriso no rosto das pessoas, poder contribuir com a comunidade negra, poder contribuir com a autoestima de pessoas negras. Não, eu falo pessoas negras porque, assim, como eu falei, são majoritariamente pessoas negras e é de uma cultura de pessoas negras, mas não que eu só faça cabelo de pessoas negras, né? Mas majoritariamente. E as desvantagens, isso. Acho que o cansaço mesmo o desgaste do corpo. Tipo, minha mão fica dói, os pés. Faz calo na mão? Não faz calo, mas tipo... É um pouco vergonhoso, tá? Mas meus dedos, eles são tortos, ó. Tá vendo? Eles são bem tortos, ó. Tá vendo? Mas não é só por causa da trança. Eu já tinha essa questão e vai ficando mais. Então, só assim, ajudou. Só vai contribuindo ali. Mas é mais isso. Acho que o desgaste mesmo, acho que é uma desvantagem ali. O cansaço que eu fico mesmo. Mas no mais, acho que é isso mesmo. Como eu falei pra você, no off, né, agora a gente começou a trazer, acho que não agora, ano passado a gente já começou a trazer também áreas diferentes, né, de arte e cultura aqui pro programa, e toda vez que a gente traz pela primeira vez alguém de algum ramo artístico, a gente sempre faz essa pergunta. No seu caso, né, por que fazer tranças é arte? Assim, se você... acho que o trabalho fala por si só, né? Você olha e é uma coisa que você tem que... a trança a gente desenha na cabeça da pessoa mesmo, é exatamente isso. Só que a gente desenha com pente, né? Com lápis, com pente. Eu falo que trança é tudo a mesma coisa. O que muda são as divisões. É isso que muda. Por exemplo, a trança solta, o que muda é que elas são vários quadradinhos. Já a nagô, ela é grudadinha na cabeça, ela é rasteirinha, que a gente chama, né? Ela é grudadinha. E aí o que muda é isso. É a arte, porque a gente desenha na cabeça da pessoa mesmo com o pente. Então, eu quero uma trança... que nem eu fiz esses tempos, uma cruz na cabeça do menino. Cara, é um desenho que você tá fazendo ali na cabeça de alguém. Então, eu falo que é arte por conta disso.
além de você fazer ali com o coração, que eu acho que a arte é isso, é o que vem de dentro da gente mesmo, não é você só, eu tenho técnica, vou lá e faço. Não, acho que a arte, ela tem que vir de dentro da gente mesmo. Então, além de ser uma coisa que vem de dentro do meu coração, ela é algo que eu desenho ali mesmo na cabeça da pessoa. Então, acho que é por isso que trança é arte. É um desenho que a gente... É um desenho mesmo que a gente faz ali, entrega na cabeça da pessoa ali, que ela vai ficar ali por alguns dias ali com aquele desenho na cabeça dela. Então... É isso, acho que é essa questão. E como que funciona a manutenção? Cada trança tem um estilo de manutenção diferente. O que faz de diferente na manutenção que não faz quando tá aplicando pela primeira vez? Eu falo que trança, eu como profissional, eu falo para minhas clientes que como a trança você fica lavando o cabelo só com shampoo, o shampoo ele é como um detergente, então ele resseca o cabelo. Isso é real. Ele resseca o cabelo. Então, vamos supor que a pessoa fique 2 meses de trança. Poxa, são 2 meses você lavando seu cabelo só com shampoo. É claro que o material ele acaba ajudando, porque ele protege o cabelo. Então, não vai ficar o shampoo só no cabelo. Não é direto no cabelo, Não é direto no cabelo, exatamente. Então, acaba dando ali não danifica o cabelo, por isso não danifica. Mas, depois que você tira, eu sempre falo, e né, se você procura qualquer profissional, é o que eles indicam, de ficar... Você fica ali os 2 meses de trança, você tira e fica um tempo sem trança. Eu gosto que fique 1 semana, uns 5 dias, já é legal, já tá bom, já deu tempo do couro ali respirar. E você dá uma hidratada no cabelo depois que você tira a trança, dá aquela cuidada, passar um condicionador e tal. Então não tem uma manutenção. É retirar e fazer de novo. Tem clientes que não me escutam. Não tem o que eu fazer. Não me escuta. Tira uma num dia pra colocar no dia seguinte. Eu sempre puxo a orelha. Mas tem cliente que não escuta a gente. Fazer o quê, né? E ainda mais por isso que eu falei, aquela questão que eu falei pra você da praticidade. Tem muita cliente que fala, cara, não uma vive vida sem, muito né? corrida, tipo, é muito mais prático, muito mais fácil. Então, eu entendo também. Mas tem essa questão de que não é muito saudável. Eu, particularmente, não gosto. Mas a cliente que fala pra mim, mas eu nem uso meu cabelo natural, então não tem pra que eu ficar cuidando. Sim, porque senão depois não vai mais usar trança. Porque senão dá ruim. Essa cliente mesmo que eu falei, que ela faz trança comigo desde novinha. Ela fazia, era assim, ela tirava de noite pra colocar no dia seguinte de manhã. E aí eu falava pra ela, olha, isso pode te machucar, isso pode danificar. Não, eu não ligo, não sei o quê. Chegou a dar umas feridinhas na nuca dela. Eu falei, agora eu não faço mais. Aí ela ficou, acho que 1 mês ali, eu acho, sem trança. E aí depois a gente refez de novo. Porque ela não fica sem. Mas eu, particularmente, não gosto que as pessoas fiquem dependentes de trança. Eu acho que o legal é a gente se amar do jeito que a gente é. E, claro, dar uma mudada no visual de vez em quando ali. Mas o legal é se amar mesmo do jeito que a gente é. E aí, a manutenção que você perguntou. A manutenção que eu faço, que eu até comentei no começo, é a dos locks. Que é esse processo de cultivo mesmo. Pra galera entender melhor, é dread. Só que não dread hoje em dia não é uma palavra tão legal da gente usar. Ela às vezes é meio... não é uma palavra muito bonita, assim, da gente usar. Então, a gente costuma falar os locks e os dreads, eles costumam ser agulhados, que é isso que eu falei pra você, que é o que eu não trabalho. Eles ficam mais rígidos e eles já ficam prontos na hora. Tipo, você faz ele ali no cabelo da pessoa e pronto. Fica pronto ali na hora. Esse que eu faço, ele não fica pronto na hora. Como eu falei, é um cultivo. Então, você falou que tem o vídeo do... Tem sim. Gui, abre uns rios, na parte de rios dela, e aí acho que a gente consegue ilustrar bem. Sim. E aí, esse sim tem a manutenção. Peraí, vai devagar, Gui. Deu muito rápido. Peraí, pode descer mais um pouquinho. Aí, pode parar. É isso aqui, aí o cabelo dele chega assim, o cabelo dos natural, clientes, né? Chega assim, natural. Eu tiro a definição do cabelo. E aí a gente faz o twist, que é esse que é torcidinho, assim, que são... É como se fosse uma trança, mas a trança, elas têm 3 perninhas. O twist, eles são só 2. Então, ele fica meio que enroladinho. E aí, a pessoa fica com isso daí, a primeira vez, uns 25 dias, mais ou menos. Quando der uns 25 dias, mais ou menos, tira, eu torço a raiz, tá vendo? E a manutenção é exatamente isso que eu faço. Eu torço a raiz. E aí, o comprimento dele vai pegando esse formato já. Ele já vai ficando desse jeitinho. Ele fica assim, sabe? Como se fosse um coil, que a gente chama. É um lockzinho que ele fica solto. E aí, a galera gosta de usar ele solto. É o que fica mais bonito. Eu também, particularmente, gosto mais. Só que o twist, ele mantém mais tempo. Ele ajuda no processo mesmo. E aí, toda vez que a pessoa ela vai com ele solto e eu refaço. Ela vai... Igual apareceu, acho que no destaque apareceu. A pessoa chega com ele solto, desfaz o twist, fica um tempinho com ele solto, volta, e eu torço a raiz de novo, faço o twist de novo, e assim a gente vai fazendo todo mês.
Ele é mais uma vez no mês. definido do que o dread, né? Isso, exatamente. E ele fica mais molinho, sabe? Ele fica mais... o dread em si, ele fica mais rígido, sabe? Ele costuma ficar mais pro ar, dependendo do jeito que você fica, ele fica daquele jeito. Esse não, ele fica mais molinho mesmo, porque a agulha, que é do dread agulhado, ela acaba deixando ele mais rígido. Ela faz vários nós nele, então ela acaba deixando ele bem rígido. Esse não, ele fica mais molinho mesmo, mais soltinho. Então, tem tido bastante procura, eu gosto bastante de fazer esse. Sou um pouco suspeita pra falar. E esse é um dos modelos que tem manutenção. E aí, o outro modelo que tem manutenção, que é o único também, é só esse, e esse outro é a Fulani, que é a frente é nagô, tem até ali no perfil também. A frente é nagô, que é grudadinha, e atrás é solta. Como a nagô dura menos do que a parte solta, a gente consegue refazer a parte da frente quando dá um mês, 20 dias ali, a cliente retorna, eu tiro as tranças da frente, lavo e refaço. Aí ela pode escolher outro desenho para fazer na frente ou fazer o mesmo de novo. E aí são os únicos 2 modelos que tem manutenção. E aí, a Fulani, ela só tem manutenção uma vez, depois tira e faz outra Aí tem que ser trança do de zero de novo. Exatamente. E só tem manutenção por conta disso, porque a parte de trás dura mais do que a da frente. Então, só por isso que tem manutenção, entendeu? Mas são só esses 2 modelos. No geral, eu prefiro que tire, deixe o cabelo dar uma respiradinha ali. E Depois faça faz de novo. Então, agora a gente vai pro nosso bate-bola. Temos 8 perguntinhas aqui. Como eu falei pra você também, pode responder com palavras. Se não quiser, também não tem problema. Geralmente, a galera não responde de uma palavra. É só pra ter um nome mesmo. Tá. Então, pra começar, a sua trança favorita pra fazer? Nossa, agora todas. Você pegou, viu? Ó, eu gosto muito de nagô. Acho que é a minha favorita. E depois, em segundo, os locks. Mas acho que primeiro a nagô. Minha favorita, assim, minha queridinha. A trança que te mais desafia pra fazer? Mais desafia? A de 8 horas. Assim, as que mais me desafiam são as mais desenhadas, porque daí exige mais da minha cabeça. Eu falo que eu sinto até minha cabeça saindo fumacinha, assim, porque eu tenho que pensar muito no que eu vou fazer. Agora tem um modelo novo, que ele é tipo um moicano, que são as 2 laterais nagô, e só o meio é solto. Então, às vezes as clientes querem as 2 laterais diferentes. Nossa, aí minha cabeça frita. Frita. Porque daí eu tenho que pensar o que eu vou fazer desse lado, depois o que eu vou fazer desse. Então, assim, eu acho que essa é a mais desafiadora. Mas, acho que é isso mesmo. As nagôs desenhadas, no geral, assim, as mais desenhadas são as que mais fritam a minha cabeça. Você falou que ouve bastante música, né? E o que você, então, mais ouve quando você tá fazendo trança? Pode ser um artista específico. Nossa, aí você me pega. Aí já sei que é hip hop. Aí você me pega. Eu falo que eu gosto de música de negrão. Eu gosto de... Ai, nossa, meu Deus. Olha, eu gosto muito de BK. Eu gosto muito de Emicida, que foi o que me influenciou mesmo a fazer as tranças, que eu falei que eu vi ele no perfil da moça que me deu o curso. Eu escuto muito Emicida. Eu gosto bastante de reggae também. Falo que como eu escuto música o dia inteiro, eu tenho que variar, porque senão eu surto. Eu gosto muito também de R&B, que é, né, internacional. Gosto bastante também. As músicas anos 2000, assim. Nossa, eu gosto de tudo. Samba também, pagode, escuto bastante. Mas acho que não tem uma só não, mas é mais essa vibe aí mesmo. Uma frase que você escuta bastante dos seus clientes. Ai, sua mão é levinha. Eu adoro, eu fico muito feliz. É um elogio. Fico me achando, eu adoro. Um sonho profissional. Um sonho profissional? Essa questão mesmo que eu falei pra você, que eu quero ter um espaço salão, voltado mesmo pra cabelos afro. E eu falo que eu queria já uma vibe assim, uma vibe meio barbearia, meio um espaço assim. Eu falo que eu queria muito, que eu acho muito legal que os meninos vão bastante, barbearia tem mesa de bilhar, os caras ficam lá trocando ideia, e eu tenho muita vontade de fazer isso. Se é um momento ali mesmo de lazer para a galera, não tô fazendo nada, eu vou lá jogar um bilhar, escutar uma música, sabe, trocar uma ideia. Então, essa vibe faz um mesmo, barzinho junto. Exatamente, entendeu? Uma coisa ali já. É mais ou menos isso. Acho que meu sonho profissional é ter um espaço voltado para cabelos afro mesmo. Agora, eu acho que essa vai ser difícil pra você também. Qual celebridade você tem o sonho de trançar o cabelo? Nossa. Olha. Pode falar vários, Nossa. O Emicida tá no top 1, porque ele realmente é muito meu ídolo desde muito novinha. A minha mãe sempre escutou muito hip hop, rap, ela sempre gostou muito. Então, acho que ele é uma das pessoas que eu mais gostaria.
E as gêmeas, que eu amo muito, que são a Tasha e a Trace, que também me influenciam muito e acho que influenciam no geral a comunidade negra ali. Que todas as meninas que vão lá, todas as meninas novinhas que vão lá conhecem, sabem, escutam tudo que é música. Acho que elas. Já mandei umas mensagens já, nunca muito bem sucedida, mas... a Esperança é a última que morre. morre. Né? É a última que morre mesmo. Então, acho que as gêmeas, depois do Emicida, as gêmeas são as que estão no top 1 aí, top 2, vai. Estão dividindo o top 2 ali. Tá dividindo. São as duas, a Tasha e a Trace, que eu sou muito fã delas desde que elas começaram assim mesmo. Eu acompanho e gosto bastante. E pra fechar o top 3? Pra fechar o top 3? O pódio. Deixa eu pensar. Nossa, que agora vai ficar concorrendo muito, né, cara? Nossa, meu Deus. Acho que a MC Luana, que também é uma artista que eu gosto muito. Eu sei que depois que eu terminar aqui, eu vou pensar várias pessoas que eu vou falar, nossa, devia ter falado essa fulano. Mas a MC Luana também, ela tá ali no meu... Que também é uma cantora de rap, trap ali. E também tá ali no meu top 3 ali, vai. Que trança você faria no seu cabelo? Ai, na Go, eu falo, eu amo, minha favorita. Eu gosto bastante, eu uso às vezes... Como meu cabelo tem uma raiz muito escorrida, não dura nada. Mas assim, eu fico ali uns 15 dias de trança, eu gosto bastante. Mas a minha favorita é a Nargo mesmo. Tanto questões de cuidado, acho que estilo, como dá pra fazer ela desenhada, dá pra fazer várias formas. Acho que é a minha preferida ali. Gosto do meu cabelo, é a minha favorita. E a última, o que é trançar pra você? O que significa trançar pra você? Eu acho que... Aquela palavra que eu falei mesmo, afeto. Transcender. Acho que é afeto. E transcender. Acho As que duas. Os dois mesmo. Transcender com afeto. Acho que é isso mesmo. Que tem esse cuidado, esse carinho ali. Então, acho que é afeto, transcender com afeto. Isso mesmo. Então, agora a gente vai pro... Nossa, esqueci o nome do quadro. Papo Gay. Conteste. Temos uma roleta com 10 brincadeiras aqui. A galera vai girar. E aí brincadeira que parar... Não, pelo amor de Deus. A brincadeira que parar, a gente faz. Tá. Ai, só porque você falou. Ai, não, pelo amor de Deus. Desafio do alfabeto. Você lembra, Gui? Bruna? Eu não lembro. Muito bom. Ela tirou as que ela já sabia, ó. Esse, tá vendo? Ó, sempre cai as mesmas, aí quando cai uma diferente eu já nem lembro mais. Desafio do alfabeto. Nossa produção vai dar um tema pra gente e vai começar com uma letra aleatória do alfabeto. E aí a gente tem que falar palavras relacionadas a esse tema a partir da letra que eles falaram. Começou no F, então a gente começa F, G, H, I até a hora que alguém travar. Se a gente vai conseguir fechar o alfabeto, não sei. Daí a gente vai. Bom, vamos lá. E aí, galera? Frutas. Que letra? Peraí, antes de falar, quer começar ou a gente tira para o ímpar? Tanto faz. Não, então vamos deixar a convidada começar, vai. Qual que é a letra? Se vocês não colocam uma letra. Tipo stop? Então tá. O stop não sai daqui. A, B, C, D. Começa. Damasco. Agora já me ferrou, né? Que fruta que tem com... Verdade, não, é fruta que tem com E. Não tem, vou passar, tá? Figo. Goiaba. H também não tem, gente. Eu tô me lascando. Cara. Aí tem. E tem? Eu já perdi, já. Se é com I ou se é com H, agora eu não sei não. Eu já perdi, então. Eu não sei fruta com I. Já pulei o H. Quer mudar o tema agora? Não, vamos tentar pensar em frutas até chegar no Eu não posso C. ajudar, né? Você sabe com I? Eu não sei. Ingá é uma fruta, mas eu não sei se é com I ou se é com H. Eu acho que é com I, não é? Pedi ajudas pra Eu mim. acho que é com I, eu acho que é com I. É com I. É com I. G... né? Não. I, H, I, J. Nossa, opa! Jabuticaba. K, nossa. Não Kiwi. tem. Laranja. Mamão. Néspera, essa eu lembro, porque caiu num stop aqui. Eu falei, essa eu São fui. frutas que é muito assim, ó. Que você só É que lembra você do pesquisa stop, frutas coisa- para stop. Ó. Eu acho que alguém votou uma vez num stop aqui também e a gente ficou na dúvida se era ou não. Tem. Fruta? Jesus. É difícil. Jesus. A gente tem que repensar essa brincadeira também, hein? Que olha, muito difícil. Nossa, não sei, gente. Teve alguém aqui no stop que falou... Nossa, eu quero saber depois. Que essa falou... Como é que ele falou?
Qual do azeite? Oliva, mas oliva é azeitona. Mas aí a gente considerou. Na época do estado a gente considerou. Nossa, eu não Mas sei. isso é fruta ou não? Oiti. Oiti? Não, não sabemos. Nossa, eu nunca nem Quer mudar ouvi. o tema? Quer mudar o tema? Ah, não, vamos. Já tá pensando em fruta? Fruta com pêssego. Que? É, né? É. Nossa, Ah, não me tem lasquei fruta com de quê, novo. né? Tem? Não tem, não é possível. Não. Não. R tem? Tem fruta com R? Romã. T. Tem Esse, fruta com né? T. Esse primeiro. Nem o alfabeto eu sei como é que eu vou saber a fruta. S. Ai. Nossa, essa brincadeira pegou a gente de jeito, hein? Esse não. S não sei. Tem fruta com S? Tem. Qual? Siriguela. Nossa, eu não vou ver. dizer. Agora é T, né? Não sei, fruta com T. Nossa. Tamará. Taró. Uva. É V? É. Nossa, tem fruta com V. V. Tem gente, vê? Igual? V. Não. Nossa, agora lascou, né? V, X. Agora já era. X, Y, Z não pula. Ah! É impossível que tenha X, Y, Z uma fruta com isso. Nossa, você não é daqui. Falando em inglês, aí você É, acha. abacaxi. B. Banana. Cereja. Aí botamos no D. Aí vamos rolar a roleta de novo pra uma mais legal? A gente fechou o alfabeto, Outra mas... palavra ou outra brincadeira? Não, vamos pra roleta. Aí se cair essa, a gente roda de novo. Aí sai do desenho. Ah lá, não. Forca. Ah. Jurava que ia no alfabeto de novo. Foi por isso aqui. Foi. por isso Foi aqui. por um trisque. E o outro, ó, de cima. Nossa, ainda bem que foi na forca mesmo, que bom. Ficou ali na divisão ali, tá ótimo. Ficou no meio. Qual tema você quer jogar? Ué. Quais temas que tem aí? Animais, música, Quer escolher? história, biologia, qualquer coisa. Acho que pode ser animal, né? Não sei. Então vamos de animais. Peraí, acho que eu vou... Um buguezinho dá, né? Normal. Carregando o site. Uhum. Ai, forte eu gosto, eu falo bastante. Vamos lá. Eu falo forte eu gosto, erro todas, né? É um mamífero, dica. Quer começar? Daí a gente vai, eu falo uma... Cada um fala uma letra, aí na hora que alguém descobrir, fala, e aí ganha. Vamos lá, é mais básico, Que ela falou. A probabilidade de ter outra vogal é difícil agora. Verdade. Eu vou chutar por precaução. Ai, quase beijei o microfone. Não tem. Não sei, agora eu acho que não tem nenhuma outra vogal. Acho que não também, eu arrisquei. Vou chutar. Caraca, velho. R? Nossa, eu não tô conseguindo pensar em nada, tá? Não. A gente vai se Vai se enforcando. Forca. Enforcadas. Na primeira forca, já era. L? Não, também. Coitado do bichinho. O bichinho vai morrer. Não, e com certeza alguma coisa bem óbvia, Aham. assim. Pouca palavra ainda. Dois As. C. Gente. Caraca, velho. Nossa, a gente vai ser enforcada, tá? Mamífero. Vê se uma dica se é terrestre ou se é...
P. Ai, eu tô chutando mesmo. Tem? Gente. Nossa, velho. Nossa, eu ia falar um aqui, mas se não for mamífero, eu vou passar muita vergonha. Nossa, eu ia ser muito idiota. Eu ia falar peixe. Não tem nem E. O peixe nem é mamífero. É, N. Não, N. Ai, vai me enforcar aí, ó. Vai o N agora, então. Ah, é o que eu pensei mesmo. Pode falar? Pode. Panda. É? Daí não. É. Ah. Eu falei, mano, se não for um mamífero, eu vou ficar com muita vergonha. Vai mais uma. Vai mais um. Aí a gente não dá mais. Tá bom. O site não permite. Não quero. Vocês querem? Não vamos. vai ter mais, não. Vamos ver se eles conseguem ali. Dá pra ir? Aí. Qual a categoria agora? Banheiro. Banheiro. Gente, que é isso? Vamos lá. Pode começar, você vai. A. A. É. Tem cara que tem mais alguma no final. O. Acho que agora foi. Nossa. B. S. Nossa. O que tem no banheiro? Tá fácil. Tá? Nossa. Agora eu vou me sentir pressionada. Só porque ele falou que tá Se ele fácil. for enforcado com isso, vai ser muito... Tô pensando aqui nas coisas que tem no banheiro. Nossa. T. Bem, É. Não. Merda. Nossa. Tem cara de ser alguma coisa óbvia mesmo, mas... R. Nossa. Que isso, velho? Vai aumentar. Eu tô me sentindo burra. Que é isso? Secador. isso. É? Mas Ah, o mas fica no banheiro? Pode ser no quarto e afins. Mas aí, Não, valeu. beleza, acertamos, velho. Então, Vitória, muito obrigada por ter Ah, topado aí participar. Um bate-papo bem legal, com umas brincadeiras legais também. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. É muito legal ver que o meu trabalho realmente está alcançando pessoas. Eu fico muito feliz. Espero que todos os meus clientes estejam assistindo a gente, que elas se identifiquem com o que eu tô falando. Espero que o meu trabalho possa cada vez tocar mais pessoas e tanto o coração quanto a cabeça mesmo, né, das pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha trajetória e que, se Deus quiser, só o comecinho. Com certeza. E antes da gente encerrar o programa, só queria passar para vocês a nossa agenda semanal. Esse sábado agora, dia 26, nós temos o Flashback aqui no clube com os DJs Midley e Dinossauros trazendo o melhor dos anos 70, 80, 90. O evento é aberto para não sócio, o bilhete, ó, ninguém me fala bilhete. O ingresso é R$20, nós estamos vendendo antecipadamente ou na entrada do evento também. Então, estão todos convidados para curtir uma festinha aqui com a gente. E obrigada novamente, Vitória. Agradeço também ao pessoal aí que acompanhou com a gente o programa de hoje. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Pode Pop Ferrou. Até lá. Tchauzinho, pessoal.